Leia comigo. João 15. O ano é de frutificação. João 15, verso 16. Me empreste 25 minutos da sua atenção. Prometo que não vou me alongar. E a bênção está perto de você. Milagre hoje vai acontecer. O que Deus tem para ti é bem maior do que seus olhos podem ver. Eu quero profetizar sobre a tua vida, esse microfone já está falhando, que você vai frutificar para a glória de Deus. Leia comigo. Vocês, tem muita gente, vocês a fim de quê? Este é o meu mandamento. Tá bom. Só aqui dava para a gente parar, refletir, seguir a nossa vida de uma forma extraordinária. Pai, eu quero te louvar porque no decorrer desse culto nós estamos falando de frutificação, nós estamos falando de produzir. Deus, e quando falamos de frutificação, não falamos somente na nossa vida ministerial, mas também falamos da nossa vida secular, da nossa vida pessoal, da nossa vida financeira. Porque algumas coisas, de fato, Deus, elas precisam andar. Mas eu creio, Deus, que tudo é movido quando nos movemos na direção que Tu queres. Deus, e essa frutificação, ela é essencial. Porque acabamos de ler, Senhor, que quando pedirmos, frutificando, algumas coisas vão acontecer na nossa vida também. Então Deus nos ensina que é necessário não termos uma vida mediana, mas uma vida acima da média, porque temos o Teu Espírito sobre a nossa vida. Temos a mente de Cristo e por isso, Deus, podemos e vamos frutificar. E você dê glória a Deus. Irmãos, muito obrigado. Estava dentro daquilo que iríamos falar. E guarde o que eu vou te dizer. Deus é paciente. Mas mesmo Deus sendo paciente, a paciência de Deus tem um limite. Como assim, pastor? Deus é paciente, Deus nos dá tempo. Mas chega uma hora que Ele cobra o que nos entregou, o investimento que Ele fez nas nossas vidas. Foi lido aqui com muita precisão pela nossa irmã Amanda, sobre a figueira. Veja que quem está intercedendo, ele está pedindo mais um ano. Levítico, quando é escrita a lei, que uma árvore era levantada por 3 anos, 3 anos, não podia se tocar no fruto daquela árvore. Tudo que caía voltava para o próprio solo, para alimentá-lo. No 4º ano, aquele alimento era retirado e oferecido como oferta ao Senhor. Então já contamos quantos anos? Quantos anos, irmãos? 3 que caem no solo, 1 que é ofertado ao Senhor. E quantos anos aquele homem está indo lá? Mas esse é o 3º ano que eu estou vendo aqui. Quantos anos tem aquela figueira naquele local? 7 anos.
Ele está pedindo mais um, vai virar 8. Só que há uma sentença. Eu não sei se aquela figueira conseguiu frutificar ou se ela desapareceu. Então, há uma sentença sobre essa palavra. Então, o que eu quero te dizer com isso é que toda paciência, ela tem um limite. E, irmãos, todo crente, todo salvo em Cristo, ele nasceu para frutificar. Quando você discorre o livro de João, capítulo 15, você vai ver que ele diz: toda vara estando em mim, essa produz muito fruto. Mas se não está nele, ela não produz nada. Então eu entendo alguma coisa aqui. E é simples. A conta é básica. Se eu estou nele e eu não produzo, alguma coisa está errada. Porque se eu estou nele, e ele diz que eu estando nele, eu vou produzir, e não pouco, mas muito fruto. E se eu digo que estou nele, mas não produzo, a conta não fecha. E olhe para quem está do seu lado, diga para ele: você foi chamado para frutificar. E se eu te disser um negócio? Eu sei que você não vai ficar chateado comigo, porque isso é palavra. Que o fruto distingue quem está e quem não está nele. A Bíblia está escrito aqui. Se tem fruto, está nele. Se não tem fruto, não está nele. O fruto faz uma distinção. Como é que eu posso estar nele e ter uma vida infrutífera? Não bate. Eu te falei no início sobre uma vida mediana. Na média. Sabe aquele negócio que a gente diz assim: eu já vou lá domingo, já vou às quartas. Às vezes quando me chama para fazer alguma coisa, eu estou lá. Eu quero liberar sobre a tua vida que você é muito mais do que isso. Você foi chamado para frutificar e Deus não espera nada menos que isso. Você é uma árvore frutífera e frondosa para a glória de Deus. E ele diz o seguinte: pelo fruto conhecereis a árvore. E, irmãos, você sabe que uma hora a gente vai ter uma prestação de conta, não tem jeito, Deus vai chamar a gente. A gente está falando aqui na quinta-feira sobre galardão, mas a gente está falando aqui sobre vida eterna, que não é sobre... O que ele está tratando aqui é de fruto, agora, nesse momento. O que ele está falando aqui é de coisas que nós estamos aptos a realizar. E por que nós podemos realizar? E por que nós devemos dar fruto? Por quê? Simplesmente porque quem ara a terra, quem prepara a terra, quem nos insere na terra é Ele. Então, se Ele preparou a terra, se Ele deixou tudo, o agricultor deixou tudo pronto e só nos plantou, é claro e evidente que a terra que eu fui plantada é uma terra boa. É claro e evidente que a terra tem nutrientes suficientes. É claro e evidente que eu tenho, por estar plantado naquele lugar, a obrigação de frutificar. Tu vê que não tem como darmos desculpa pela falta de frutificação? Por que a gente não tem como dar desculpa, irmãos?
Porque o mesmo que foi derramado sobre a minha vida, foi derramado sobre a sua vida, foi derramado sobre a sua vida. A mesma plantação que eu recebi, ou seja, o mesmo lugar que eu fui plantado nele, através dele, por ele, você também foi. Então, ou seja, se você produz e eu não produzo, alguma coisa está errada. Não é contigo, não é com o lugar, mas é comigo. E quando a gente fala de frutificação, irmãos, a gente fala de algumas áreas das nossas vidas que vão precisar se movimentar. Porque tu imagina que você, sendo muito frutífero, não tem como desassociar. Irmãos, uma coisa é provação. E uma coisa é frutificação. Eu posso estar na prova, mas posso estar frutificando. Eu posso estar passando no deserto e mesmo assim estar frutificando. Como, pastor? Com a minha integridade, com a minha vida, ou seja, dando um bom testemunho, porque ninguém tem nada a ver com o que está acontecendo na minha vida momentânea, porque Ele me chamou para frutificar. Está difícil, tá? Mas eu tenho sobre a minha vida a palavra dEle e eu irei frutificar, independente do deserto, independente da seca, independente da dificuldade, independente da prova, da luta, eu vou frutificar. Repita comigo: resultados produtivos. Não tem jeito. A gente tem resultado na nossa colheita. Ele pode ser produtivo ou negativo. Ou ele é bom ou ele é ruim. A obra que eu faço, ela pode ser benéfica ou maléfica. Quem determina isso sou eu com as minhas atitudes. Mas o que Deus espera de nós? No mínimo, resultado produtivo. No mínimo, obras benéficas. E deixa eu entrar por um caminho aqui rápido, porque eu sei que você entrou por essas portas e você quer ouvir Deus. Irmãos, tem pessoas não produzindo, tem pessoas não fazendo, tem pessoas não executando coisas da casa de Deus, simplesmente porque ainda estão amargurados, simplesmente porque ainda estão chateados, simplesmente porque ainda não conseguiram perdoar, simplesmente porque ainda não se perdoaram. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus chamou para frutificar. E se tem alguma área na tua vida que está presa, está amarrada por alguma coisa que você precisa fazer, hoje é o dia. Eu quero liberar essa palavra, se Deus coloca isso no meu coração, eu quero liberar isso para você. Perdoar é necessário, perdoar é viver, perdoar é avançar, perdoar é progredir, perdoar é produzir. E se perdoar é tudo isso, eu entendo que você e eu não podemos de maneira nenhuma deixar de fazer isso. Durma em paz, durma tranquilo, produza, tenha resultados. E o bom da frutificação, irmãos, eu já caminho para o final, eu quero que você entenda muito isso, é que a frutificação, ela é um processo contínuo. Por que ela é um processo contínuo, pastor? Porque uma hora ele está podando a árvore,
uma hora está colhendo. Quando não está colhendo, a árvore está em descanso, mas está sendo tratada, é um processo contínuo. Ela vai continuando e sem parar. E esse processo contínuo, ele traz sobre as nossas vidas, guarde isso, crescimento e maturidade. Eu costumava dizer isso, e faz tempo que eu não digo, mas lendo essa palavra eu me lembrei. Envelhecimento é um processo natural. Queira ou não queira, tu vai envelhecer. Mas amadurecer é opcional. É você que decide se amadurece bem ou se só envelhece. Irmãos, a gente tem tanta gente aí que olha, ele comete os mesmos erros, as mesmas atitudes, ele está com 60, 70, você vai olhar, a vida dele não muda. Por quê? Ele decidiu que a vida dele vai ser daquele jeito, ele só envelhece. Amadurecimento não tem nenhum. Deixa eu te dizer um negócio, o mínimo que Deus espera da minha e da tua vida é crescimento, amadurecimento e continuar produzindo na presença dele, para ele e para quem tiver à nossa volta. Eu quero te dizer nessa noite que nada pode azedar a nossa frutificação na presença de Deus, porque o que ele lançou sobre a minha, sobre a tua vida, é um solo bom, ele tem nutriente suficiente. Podemos até encontrar na caminhada empecilhos, embaraço, mas nunca deixarmos de produzir. Permita rapidinho, só para a gente finalizar, te lembrar de uma situação. A Bíblia conta a história de um homem. Eu não estou fugindo da frutificação, é só para você entender, ilustrar isso aqui. Capítulo de Gênesis, número 37, vai contar que José é o filho mais novo de uma família grande. Foi escolhido para frutificar. Foi escolhido para ser diferente. E a Bíblia vai dizer que ele passa um processo longo. E olhe para cá. Tem processo, irmão, que Deus, ele dá um refino, para quando o cara sai, ele sai fino, alinhado e diz assim, olha, ele provou, aprovou, refinou e tirou mais um pouco, me deixou pronto. Foi isso que foi feito com José. Ele refinou no processo. O cara é vendido por quem não deveria. O cara chega como escravo. O cara é caluniado, preso. Irmãos, eu te disse que o processo, as lutas da vida, a dificuldade, ela não tira o sabor da nossa vida, se nós sabemos em quem nós estamos plantados. O grande problema é que na adversidade nós esquecemos quem nos plantou, quem nos chamou e por que nos chamou. Eu vou voltar a repetir, você foi chamado para frutificar. Então, esse processo, ele não azeda a vida de José. Os sonhos que ele tem continuam de pé. Por que você entende que os sonhos de José, eles continuam de pé? Pela fidelidade a Deus que ele continua tendo. Porque há momentos e há processos que a vontade é o quê? Irmão, está tão difícil, tão complicado. Para onde a gente olha é só luta, é só dificuldade, a gente diz, para que ser fiel? Para que se manter dessa forma? Não precisa. Não, mas José sabia para que ele foi chamado, para que ele tinha sido plantado. Ele sabia que a fidelidade para com Deus não era negociável. A Bíblia diz que passa-se pelo menos quase 13 anos. Irmãos, olhe para cá.
É 13 anos de muita luta, de muita dificuldade, de muita decepção. Mas é 13 anos que ele não negocia. É 13 anos que ele entende que ele não pode negar. É 13 anos que ele entende que quem deu o que deu para ele sabe o que está fazendo. É 13 anos, irmãos, de muita dificuldade, mas ele não troca aquilo que Deus deu por causa daquilo que ele está passando. Ele sabe que aquilo que ele está passando vai passar, uma hora vai finalizar e Deus vai executar o que tem que executar sobre a vida dele. Ou seja, uma hora, irmãos, essa luta tua, minha, nossa, vai passar. E se serve de consolo nessa noite, tem a nossa pequenininha lá em casa, quando ela começa a fazer as coisas que ela não consegue, ela olha para mim e diz assim: ajuda, papai. Aí esses dias eu estava orando e me veio a voz dela na minha cabeça dizendo: ajuda, papai. Eu falei: Deus, assim como ela está falando, me ajuda nas minhas dificuldades, me ajuda na minha luta, me ajuda nas minhas angústias, me ajuda. E eu sei, irmãos, que quando a gente pede ajuda, a ajuda do alto vem, porque quem prometeu é fiel e ele garante. Olha para quem está do seu lado, diga para ele: você já pediu ajuda a ele hoje? Na boa, irmão, de verdade, sendo bem sincero, às vezes a gente entra numa luta travada e a única coisa que a gente não pede é ajuda para ele. E é tão simples: Senhor, me ajuda, não está dando não, o negócio está... Eu estou a ponto de largar tudo, mas não falo para ninguém. Me ajuda. E deixa eu te lembrar um negócio. José passou esse processo todinho. Não teve profeta dizendo: eu sou contigo. Não teve profeta dizendo: vai passar. Não teve profeta dizendo: está acabando. Não teve profeta dizendo: é só 13 anos. Não teve profecia dizendo: olha, eis que vejo você como governador do Egito. Não tem nada disso. Ele só está debaixo de um sonho, de uma visão, e dá certeza de quem prometeu é fiel. Só que chega uma hora na vida do cara que ele baqueia, hein? Quando ele ajuda o copeiro ali, irmão, que o negócio não dá certo, que ele é esquecido ali até pelo copeiro, Josézinho fica, ó, para baixo. Eu ajudei o copeiro, poderia se lembrar de mim. Deixa eu te lembrar. Quem se lembra de tu é o Senhor. Eu posso me esquecer, os pastores podem se esquecer, as mulheres de oração podem se esquecer, mas quem se lembra é fiel e garante a vitória. Oh, aleluia. Deixa eu te dizer um negócio. Há momentos que a gente passa, irmão, que não ouve a voz de Deus, não ouve um eis-me aqui, não ouve eu sou contigo, mas dentro do peito tem a certeza que ele está dizendo: eu estou contigo e não abro, eu garanto a tua vitória, eu sou contigo, não te abandono, eu sou o teu Deus, que te pega pela mão, te sustenta e te digo: tu és meu, tu és minha, ninguém te toca, sou eu que te escolhi, sou eu que te direcionei, sou eu, o Senhor, que cuido da tua vida. Deus incomoda quem tem que incomodar. Josézinho é chamado, cumpre o propósito e agora vai frutificar.
não só na vida dele, mas na vida de outras pessoas. Lição que eu tiro para a gente orarmos e finalizarmos. A luta, a dificuldade, elas não podem azedar o nosso coração. Lição que eu tiro para mim e para a tua vida nessa noite. O que Deus determinou vai acontecer, só não acontece se a gente não quiser. Porque o diabo não tem poder para mudar o plano de Deus sobre a tua e sobre a minha vida. O que Deus determinou está determinado. Então deixa eu te dar um conselho, bota um brilho no teu rosto, abre a tua boca, dê glória a Deus e aleluia, porque se Deus te trouxe até aqui, não foi para você morrer, foi para você frutificar. Se Deus te trouxe até aqui, foi porque Ele tem um propósito, e é grande o propósito dEle sobre a tua vida. Não é essa luta, não é essa dificuldade, não é essa decepção que vai te fazer parar. Deus é muito mais do que isso, e espera muito mais do que isso de você. Irmãos, seria o que ele diz assim, ó, pelo fruto conhecereis a árvore. Você não precisa responder. Bateu lá na figueira, não tinha nada, ela estava vivendo uma vida de aparência. E ainda querendo enganar. Mas tem árvore, tem fruto. Esses dias, alguém me chamou no terreno dele para ver que a gente tem uma construção bem próxima. Ele chegou lá muito brabo, muito brabo. E a gente conseguiu, pela graça de Deus, acalmá-lo, que ele não estava certo, ele estava errado, ele reconheceu. E depois me levou na casa dele. E ele me mostrou 2 árvores dentro do terreno dele. Um limoneiro e um pé de laranja. E ele diz, todo ano, esse limoneiro e esse pé de laranja, eles dão fruto, mas todos os frutos que saem é podre, não se aproveita. Falei, sério, você já tentou adubar, fazer? Fez tudo. E o Senhor, nesta parábola, Ele está dizendo assim, pelo fruto conhecereis a... Pelo fruto conhecereis a... E a pergunta que eu me faço, se Deus chegasse hoje e dissesse, deixa eu ver o que você tem de fruta aí. E desse aquela analisada legal nos nossos frutos, o que será que saiu, irmão? Porque tem umas frutas que quando a gente tem uns pés de manga, aquelas pequenininhas, a gente via esses dias numa estrada e tinha tanto pé de manga, aquelas carlotinhas. Quando você pega aquela manga, aquilo é docinho, é saboroso. Você senta embaixo daquilo, dá um prazer de comer. Tem uns pés de caju, que eles são baixinhos, tu senta embaixo, pega com a mão assim, quando tu bota, o negócio parece mel, não precisa nem de açúcar. Mas fala a verdade, quando tu pega um negócio azedo, tem gente meio doida, irmão. Tem gente que antigamente, hoje não tem mais não, mas tem gente que antigamente pegava uma manga verde, cortava ela, botava um sal e botava para dentro. Eu prefiro a docinha. Prefiro aquele fruto bom, doce, com aquele açúcar natural. Mas tem gente que fazia isso, né? Cortava a manga ali. Mas a pergunta é o seguinte, irmão. Se ele chegasse e falasse, deixa eu ver aqui os frutos que tem hoje para me apresentar. O que sairia da nossa vida? Um negócio benéfico ou maléfico? Seria doce ou salgado? Seria bom ou ruim? Ei, eu não sei qual é o fruto que tu tem produzido até o dia de hoje, mas eu quero ser boca de Deus para a tua vida.
para te dizer que tu vai frutificar, que não é essa luta que vai te parar, não é essa prova que vai te destruir, não é este momento que vai te definir. Quem te define é o Senhor, momento não te define. E Deus hoje, como fez na vida de José, num só dia, mudou tudo. O processo durou mais ou menos 13 anos, mas bastou um dia para ele mudar tudo. E eu quero profetizar sobre a tua vida que esse dia é hoje. Esse dia é hoje. Deus tem hoje para mudar tudo na tua vida. Ei, eu quero que você saia daqui nessa noite para a glória de Deus, produzindo frutos bons, frutos dignos de arrependimento, como diz a Bíblia. Você foi chamado para produzir frutos.